Olá, amores, tudo bem? Como vocês estão? Bom, voltamos aqui à nossa aula, nossas bases teóricas, né? Que traz tanta importância essas aulas, porque, gente, nós precisamos muito mais do que saber epilar, saber passar a cera, arrancar o pelo. Nós temos que saber exatamente o que é que nós estamos fazendo. E isso, as bases teóricas ou as aulas teóricas, o conhecimento teórico, ele é fundamental para que você tenha segurança, inclusive na hora da prática. Muitas vezes a gente burla isso, né? A gente não dá credibilidade a um bom conhecimento teórico. Eu também já fui desse jeito, já pensei dessa maneira. E assim, tive que voltar muitas vezes a estaca zero para buscar um conhecimento muito mais aprofundado, que é o que dá a base teórica, um conhecimento mais teórico, para aí, na hora que eu fui para a prática, ficou mais fácil. Então, quando você tem esse fundamento, você consegue desenvolver melhor a sua prática. É o que eu digo sempre para as alunas, é assim, toda teoria você vai viver na prática, tá? Então, é muito fácil, é mais fácil, na hora da prática, você lembrar de algo que foi dito na teoria e aí você juntar os conhecimentos e desenvolver melhor aí a técnica, tá certo? E nós já tivemos a aula até 4, a aula 4, essa é a aula 5, e nós vamos falar de cosmética depilatória. Eu vou dar dois fundamentos de cosmética aqui, para que serve, para que você que está começando ou você que já começou, tenha aí um conhecimento de onde parte essa utilização da cosmética depilatória, tá certo? Existe muita propaganda de diversos cosméticos aí, e eu sou uma das profissionais assim que gosto de desmistificar algumas coisas, porque eu não acho que nós temos que ser presas, né, a nenhuma marca, nenhuma mesmo. Nós somos livres, o conhecimento está aí para todo mundo e você não precisa ficar presa à marca de cosmético para você desenvolver a sua técnica, tá? Basta você buscar conhecimento. Então vamos lá. Então, o que são cosméticos e para que eles servem, né? Para que servem? Então, eles têm como função proteger, hidratar, higienizar e perfumar. São feitos de substâncias químicas ou naturais usados para ajudar no tratamento estético, ou no tratamento da pele, ou no tratamento da saúde da pele, tá? Além dos cosméticos, existem os dermoscosméticos. Estes são produzidos com ativos farmacológicos ou naturais, como os óleos essenciais e vegetais, composições que agem na beleza e também na saúde da pele. Então, os dermoscosméticos é diferente dos cosméticos, né? Os cosméticos, ele é muito mais utilizado a título de perfumaria, embelezamento, tipo maquiagem, né? Tipo hidratantes, tem hidratantes que são muito mais para perfumaria do que propriamente para hidratar a pele. É engraçado porque eu ouvi isso uma vez de um especialista em cosmética, e se eu não estou me enganando, eu não me lembro agora de onde quem foi exatamente, mas eu me lembro muito bem do que foi passado, que ela deu exemplo de uma marca mega conhecida de cosmético de perfumaria, que é um hidratante importado, super conhecido e desejado. Só que ele criou uma marca em cima de um marketing. E é verdade de que ele é uma cosmética muito com um aroma maravilhoso. E a gente brincava assim, dizendo assim, tem cheiro de rica, tem cheiro de gente rica, porque é aquele aroma muito sofisticado. Mas ela não é uma cosmética voltada para tratamento. Ela não hidrata o tanto que ela perfuma. Então, ela é muito mais um perfume hidratante do que praticamente um hidratante. E essa é a grande diferença. Vocês precisam entender que existem cosméticos, inclusive aí em farmácia, que eles não são apropriados para tratamento de pele. Então, como epiladora, você não pode ficar pegando cosméticos que não têm funções
para o tratamento que você quer efetuar, simplesmente pelo preço ou pelo marketing, né? Você tem que conhecer exatamente a função dele, principalmente em princípio ativo, né? Eu aconselho vocês a sempre estar buscando conhecer de composição. Então, como é que eu faço para conhecer de composição? É trabalho de formiguinha mesmo, gente. É pegar ali a composição que está no fundo do rótulo daquele cosmético e sair destrinchando na internet. Graças a Deus, o Google está aí, nos dá todas as informações que a gente precisa. Então, você vai lá e destrincha, destrincha, até você entender do que é, para que é, tá? Porque isso te liberta de você cair em um monte de vendas por marketing que não traz a verdadeira funcionalidade, não trata a pele da sua cliente e você gasta dinheiro à toa e não dá o devido resultado. Então, cosméticos é muito mais voltado para perfumaria, embelezamento, e mais assim, a título mesmo de cuidados superficiais, vamos falar dessa maneira, tá? Agora, já os dermos cosméticos, eles foram desenvolvidos, já diz, né? Dermo vem da onde? Da derme. E nós sabemos, já tivemos aula aí de anatomia de pele, que todo cosmético que tem uma função de estimulação dérmica, que chega até a estimular, mesmo que comece na epiderme, mas que ele estimule a função da derme, ele é um cosmético de tratamento. Ele tem a função de regenerar, de tratar, de acalmar, de cuidar, né? Então, os dermos cosméticos é os que são utilizados para o tratamento da pele, o tratamento da doença de pele, enfim. Então, por isso, na hora de você comprar um produto, você precisa, até usa esse termo em alguns profissionais aí, ou com alguns vendedores de cosméticos, e você vai distinguir se o cosmético dele é tratamento ou não. Ou perguntar, a gente tem que parar com mania de engolir as informações e começar a perguntar, para que serve, o que tem, por quê? Ah, faz isso, por que faz? Por que ele faz isso aí? Por que ele proporciona esse benefício? Tá? Então, tipos e funcionalidades. Por exemplo, os sabonetes neutros, tá? Uma coisa que vocês vão aprender também comigo é que eu não sou presa à marca de cosméticos e eu procurei entender como eles funcionam para que essa questão da libertação das marcas para que também, por exemplo, se eu vou usar um produto que é somente para limpeza, para higienizar, para lavar, para higienizar mesmo a pele, por que eu tenho que pagar por um cosmético caro? Se eu só quero lavar. E a minha cliente normalmente lava com sabonete em casa. Então, vocês vão ver que se você descobre, se você sabe qual é a função e qual é o objetivo, né? Você tem que saber qual é o objetivo que eu quero com esse cosmético na pele da minha cliente. Você aí tem um universo de coisas que você pode utilizar que não precisa ser aquela marca conhecida. Vou dar um exemplo do sabonete neutro. Por exemplo, nós sabemos que sabonetes neutros ou sabonetes, aqueles sabonetes de bebê, né? Eles são responsáveis aí, ó, para remover impurezas, né? Ele não resseca e nem modifica a acidez cutânea. Ele ajuda na remoção do sebo excessivo das peles oleosas. Olha que maravilha! Ou seja, um simples sabonete neutro, ele faz todas essas funções na pele. E o que é que eu quero na hora de fazer a primeira higienização na área onde eu vou epilar? Exatamente isso. Eu quero remover as impurezas, tá? E não quero que a minha pele fique ressecada, não quero que modifique o pH dela, porque eu quero continuar trabalhando naquela pele dentro das funções, sem retirar as funções básicas de defesa, inclusive dela, além do que a cera já vai fazer. Então, se você já faz um processo de degradação, vamos dizer assim, ou você passa um produto que às vezes seca demais a pele, aí você vai passar uma cera que vai arrancar uma camada de pele e vai retirar mais uma porção de hidratação. Então, você aí está muito mais que prejudicando a sua pele e às vezes com um cosmético que você comprou e não conhece do que é. Eu não estou aqui defendendo que você não pode comprar cosméticos de diversas marcas, e tem marcas maravilhosas, eu também uso, mas eu não sou adepta a ficar presa a essas marcas. Eu uso
cosméticos de marcas conhecidas, uso cosméticos de marcas comuns, uso produtos como sabonete neutro na minha limpeza, na minha higienização. Aí depois, se eu quero fazer uma ação antisséptica, aí é outra coisa, né? Se eu vou fazer uma loção antisséptica, se eu preciso fazer uma asepsia ou antisepsia, aí eu vou buscar uma outra coisa. Mas se eu vou apenas lavar a pele da minha cliente, por que eu tenho que usar um produto caro para fazer uma limpeza? Então, essas coisas também vai diminuindo o seu custo, mas não quer dizer que vai caindo a qualidade do seu serviço, porque quando você conhece, quando você tem o devido conhecimento daquilo que você está usando e você não está usando apenas por receita dada, por conhecimento, você não está prejudicando e nem está lesando a cliente por usar um cosmético assim ou assado. Você está dando o resultado. O importante é que você dê o resultado que você oferece, ok? Então, os sabonetes neutros têm essa função. Então, aqui você pode utilizar para uma higienização simples, uma limpeza, eu chamo de lavagem. Uma lavagem da área, simples sabonete neutro, sabonete de neném, né? O outro cosmético que a gente costuma usar na área da depilação são as loções adstringentes, ou as pré-depilatórias, né? Que são compradas aí no supermercado de cabeleireiro. Então, o que ela faz? Ela limpa resíduos que o sabonete não limpa, ou seja, então ela é um pouco mais profunda, né? Ela limpa muito mais profundamente do que o sabonete, porque sim, o sabonete ele fica mais superficial. Alguns são bactericidas, tá? E fungicidas. Eles retiram oleosidade e não deve ser usado em peles secas, porque adstringente, normalmente, ele remove também toda aquela oleosidade, deixa a pele assim muito, muito, muito seca. E aí, nesse caso, e também adstringir, ele tem a função de fechar, de constringir, na verdade, de manter esses ósseos foliculares fechados. E se você vai epilar após isso, não tem lógica você fechar uma porta que você precisa dela aberta para puxar o pelo, né? Então, quando é que eu uso uma adstringente? Então, existe um momento de você usar uma adstringente. Existe um momento, existe uma pele, um tipo de pele ou um tipo de pelo que você utiliza a adstringente. Eu pouco uso a adstringente, eu confesso, uso pouco. Porque a minha função, o que eu mais quero naquele momento é uma vasodilatação, para que eu minimize as dores na hora do arranque da minha cliente, né? Então, quanto mais vasodilatador for essa loção, melhor. Por isso, alguns adstringentes do mercado, você vê que eles vêm com hortelã, com menta. Por quê? Porque hortelã e menta são vasodilatadores. Ou seja, eles abrem. Então, às vezes o cosmético ele é inteligente, ele vem adstringente, tá? Mas ele vem com princípios ativos dilatadores. E aí ele equilibra essa função. Beleza. Mas você tem que ter certeza que realmente tem esses produtos lá dentro, senão é só propaganda, tá bom? A outra coisa são os tônicos. O tônico, né, ele é responsável por devolver a água. Eles depositam ativos e equilibram o pH. Muito utilizado aí na função do pós, tá? O tônico é muito usado para o pós. E tem diversos tipos de tônico. Hoje em dia existe até brumas, que é um tipo de tônico em outro formato. Tem as águas termais também, são usadas como tônico. As águas, o pessoal, água micelar, né? Algumas têm funções também de tonificar. Então, se o cosmético ele tem essa função e você precisa de algo para acalmar, para tonificar, para devolver água, e devolver água é a melhor coisa que você pode fazer após uma epilação, porque a própria arranque dos pelos, a cera, né, quando ela adere à pele, quando é uma cera que adere à pele, no caso das lipossolúveis mesmo, ela arranca uma camada córnea e, dependendo da hidratação interna dessa pele, do nível de hidratação, você pode aumentar a desidratação dessa pele ou trazer um ressecamento, vamos falar popularmente. Deixa a pele mais ressecada do que ela já está. A hidratação é uma questão, eu digo sempre assim, não é
a epilação que provoca a desidratação. A hidratação já existe. A epilação, como ela arranca essa camada córnea, ela tira aí um depósito de hidratação que possivelmente esteja ali na superfície da pele. Mas, se a sua cliente bebe bastante água, se ela se hidrata bastante, possivelmente isso não vai fazer nenhuma diferença. Por quê? Porque ela está hidratada de dentro para fora, sabe? A melhor hidratação é de dentro para fora. Porque a de fora para dentro, por exemplo, se você coloca um tônico, se você coloca uma água termal, ou se, porque a água termal ela tem uma função diferente, a gente vai ver no próximo slide, mas se você faz algo externo, por exemplo, como um hidratante, isso é uma questão só superficial. E se ainda assim, e ali, naquele momento, você vai colocar ali naquela hora do pós-epilatório, e depois a sua cliente não mantém, gente, não dura muito tempo. É o que eu digo assim, vou dar um exemplo, vou contar uma história. Na época, quando eu tive a minha filha, eu estava grávida, a minha obstetra, ela passou para mim um creme hidratante, que é para quê? Para prevenção de estrias. E aí eu falei para ela, eu não falei para ela, mas eu pensei, né? Aí eu disse, ó, Fernanda, se você não tem uma pele hidratada e resistente, né? Não fez isso durante esse tempo todo, não são 9 meses de creme que vai fazer o negócio funcionar. Por quê? Porque a absorção desses produtos, eles são momentâneos, eles são rápidos e às vezes nem rompe as paredes da pele, nem rompe as defesas da pele. Então, eu disse, ó, sabe de um, eu vou aumentar o meu nível de água, que eu já estava tomando, e seja o que Deus quiser, porque se a minha pele tiver resistência, ela vai resistir. E sim, graças a Deus, eu não tive nenhum problema com estrias na barriga. Por incrível que pareça, tive algumas no quadril e entendi perfeitamente, porque o quadril também é uma área de muito atrito. E a sua pele, quando ela está muito fina, muito desidratada, né? Ou com esses atritos de tecido, o aumento, a elasticidade dessa pele por conta do aumento do quadril, ela não aguentou. Ela rompeu algumas. Não foram muitas, mas foram algumas. E na barriga eu não tive nada. Então, são vários fatores que desencadeiam aí essa estria. E aí a desidratação, é exatamente como eu falei, se a sua cliente bebe bastante água, que é uma das recomendações que nós damos no pós-epilatório, se ela bebe bastante água, o arranque do tecido ali na hora da retirada da cera não vai fazer tanta diferença, e quando você colocar os hidratantes, o pós-epilatório, ele vai funcionar bem. Por quê? Porque dentro para fora ela está bem hidratada. Entende? Então a pele vai regenerar mais facilmente, vai ter menos é horrível, menos proliferação, uma menor proliferação de toxinas, de aumento de toxinas, porque tem muita hidratação, então a fluidez dos vasos linfáticos e circulatórios vão funcionar direitinho. Entende? Então, essa hidratação que eu falo, é ideal a gente usar, claro, porque a gente tem que fazer a nossa parte. Mas não é você que determina a hidratação da pele da cliente somente. Eu vou, então. O que determina é os hábitos dela e mais o uso em casa. Então, você hidrata aqui na sua sala, no seu procedimento, e depois ela vai para casa. E aí, depois? Ela não usa nada, ela não bebe água, trabalho jogado fora, tá? Então, aí você tem que entrar com uma série de tratamentos. As outras coisas são, o outro cosmético é o óleo removedor de cera, que ele tem a funcionalidade de tirar os resíduos de cera, porém podem ser ótimos hidratantes. E eles também podem ser hidratantes, os removedores, os óleos removedores, se eles forem 100% vegetal. Porque se o óleo se estiver na composição óleo mineral, a pele não absorve, gente, ele fica só na superfície. Então, sim, ele vai ter a função de remover ali o resíduo da cera. Porém, não vai hidratar, tá? Não vai hidratar porque a pele não vai aceitar aquele componente químico. Então, eu aconselho você usar óleos vegetais para a remoção da cera, porque aí você já faz duas funções ao mesmo tempo, isso em exceção das virilhas, tá bom? E cuidado com a quantidade, não é para lambuzar a cliente de óleo vegetal, não, é só para pingar aqui no algodão aquela quantidade para tirar o resíduo de cera daquele local e pronto, não é para usar ele como hidratante, tá bom?
O outro é o próprio hidratante, né? Que ele devolve a água da pele e ajuda na regeneração celular. E aí, esse hidratante, ele pode ser em gel ou creme. Aí você depende da marca, né? Você pode utilizar isso também com gels, por exemplo. Eu gosto muito dos extratos de babosa, o extrato de aloe vera em gel. Eu gosto deles para usar como hidratante finalizador. Você também pode ter os cremes neutros, muito comprado em casa de produtos naturais, que é usado para fazer cosméticos veganos, que você pode fazer o seu próprio hidratante com óleo essencial. Eu vou falar um pouco sobre isso no próximo slide. Então, avalie bem os cosméticos ou dermocosméticos que mais trazem resultados no pós-epilatório através dos ativos. Lembrem disso. Então, vocês têm que entender o que é que aquele cosmético promete e por quê. Tá lá, devolve a água da pele. Devolve por quê? Então, aí você vai buscar o ativo. E eu não entrei muito nos ativos aqui, porque são diversos e o melhor é você, na hora de buscar o produto, você pegar aquele produto e estudar ele, tá bom? Para que você entenda, fica mais fácil você familiarizar a questão. E depois você vai ficar tão boa nesse negócio de cosmético, de ativos, que quando você pegar o produto, você já vai saber para que ele serve. Agora, eu vou ser sincera, como nas composições dos cosméticos a gente não tem ali a quantidade, alguns cosméticos no rótulo vem escrito 10% de DMAI, 10% de hialurônico, 10% de não sei o quê. Então, quando vem escrito assim, beleza. Mas quando não vem, ele só tem composição, você não tem certeza qual a quantidade. E aí, às vezes, você está pagando por um cosmético que você acha que é rico e não sei o quê, e na hora que realmente está sendo feito ali, é a última composição. Sabe o que eu aprendi? Que os melhores ativos, os ativos que realmente fazem efeito, vou dar um ativo bem conhecido que é esse DMAI. Ele é ótimo para a firmeza da pele. O DMAI, ele é tão bom, mas ele é tão caro, que quando você vê um creme com DMAI muito barato, saia de baixo, porque são ativos caros. E aí, às vezes, quando você vê um frasquinho tão pequenininho, um beta-glucan, que você vê que ele é um ótimo acalmante, aí você vê ele num potão de 1 quilo, com preço que você diz assim, nossa, tá bom demais o preço. Estranha, né? É estranho porque é um princípio ativo muito caro no sentido de manipular. Então você tem que ficar atenta a isso, que às vezes tem muita coisa na internet aí, gente, muita fraude, muita coisa falsificada, tá? E aí, o que acontece se eu comprar um produto falsificado? Bom, dependendo do que tenha lá dentro, você pode trazer algum prejuízo para a pele, porque você vai colocar numa pele totalmente aberta, totalmente exposta a qualquer coisa. Porque você aí tirou uma camada de proteção, até ela regenerar, tudo que você colocar lá, a permeação vai ser rápida. Pode trazer uma irritação, pode trazer uma mancha profunda. E a outra coisa, e no mínimo que pode acontecer é você não trazer função nenhuma, ou seja, você tentar acalmar a pele e ela não acalmar, e aí a cliente sai com a pele irritada, traz mais irritação, e aí todo pós-epilatório, que deveria ser um regenerador, ou um cicatrizante, ou um efeito calmante, não vai acontecer e vai trazer outros prejuízos, que são as questões da foliculite, da pseudofoliculite, né? Então, vocês precisam buscar, na verdade, as funcionalidades dos cosméticos, entendendo, na verdade, qual é o seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Você, profissional, o que é que eu quero? Ah, minha pele está precisando de água, então eu vou ali atrás do meu melhor tônico e tonificar, tá? E eu vou falar um pouquinho agora sobre as cosméticas naturais, né? A cosmética natural, eu sou apaixonada, sei pouquíssimo de cosmética, estou estudando ainda, já utilizo muito, uso quase 90% do meu tratamento hoje, é a base da cosmética natural. Eu gosto muito dos efeitos e eu acho que os riscos são menores quando você sabe usar, de você ter intercorrência, porque são cosméticas inteligentes, a pele absorve muito bem, 100%, sabe? Elas são rápidas na ação circulatória da pele. E sim, merecem cuidados na hora da aplicação, porque por serem rápidas, elas podem ser tóxicas também. Então, quais são elas?
Você tem, que eu falei aí, água termal. A água termal é como, eu sempre digo assim, para ficar fácil de entender. A água termal é como argila em forma de água, sabe? O que é uma argila? Uma argila é um produto rico em oligoelementos da terra, em minerais, tá? Zinco, magnésio, esses são minerais. Então, esses minerais que são extraídos da terra, também lá existem sumidouros de água, águas termais, tá? Águas ricas em oligoelementos, porque elas vêm do fundo da terra. E tem lugares, cidades aí, né, que tem as próprias águas termais naturais maravilhosas, que as pessoas fazem até retiro para lá para tomar banho, assim como tem lugares que tem argilas, né, naturais. Então, essa é a função da água termal. Ela tem a função de antioxidante, ou seja, ela ajuda, ela ajuda a eliminar as toxinas da pele, né, a fazer o detox da pele. Elas são rejuvenescedoras, porque elas agem totalmente na regeneração da pele e alimento das células regeneradoras. Ela acalma e alivia coceira, irritação. Gente, água termal é a riqueza, é a cara da riqueza. Então, água termal, quem puder trabalhar com ela, e como ela é a cara da riqueza, você trabalha ela como o carro de luxo da sua epilação. Então, você pode enriquecer o seu tratamento, o seu pós-epilatório com água termal, e você pode também preparar os seus menus de tratamento com água termal, porque aí ela vai trabalhar bem a regeneração da pele no pós-epilatório, que não precisa ser o imediato, mas se for no imediato, se tiver necessidade no imediato, você vai no imediato mesmo. Pegar uma pele muito desidratada, uma pele muito irritada, já vem muito irritada, você já entra com água termal para ela trazer aí o detox, a desintoxicação dessa pele e a regeneração, ela acalma, né? E tira aquela sensação de irritação. Então, você acalma a pele e aí já começa o seu procedimento, tá bom? Os óleos vegetais, né? Alguns possuem propriedades bactericidas, antissépticas, anti-inflamatórias, hidrata a pele e fornece vitaminas, trata alergias, trata feridas e etc. Imagine, tem um óleo de girassol. O óleo de girassol é muito utilizado, inclusive, em escaras. O que são escaras? Aquelas úlceras que normalmente pessoas que ficam muito tempo acamadas, né, usa óleo de girassol. A feridas abertas podem usar óleos vegetais, 100% vegetal, gente. Porque também tem muita mistura aí, tá? Então tem que ter cuidado. Geralmente eu não gosto muito comprado em farmácia, porque os de farmácia geralmente são misturados, tá? É outro produto, os produtos 100% naturais, vocês vão ver que a diferença deles estão no preço e quantidade. Todo óleo vegetal puro, ele é extraído da pureza da planta, do fruto, da flor, ele é extraído na pureza. Então pense aí você pegar, por exemplo, um abacate, né? Você pegar um abacate e você tentar extrair dele 50 ml de óleo. Imagina quantos abacates você vai precisar para extrair 50 ml de óleo puro, puro. Então, por aí você tira. Se precisa de uma quantidade de matéria-prima maior para extrair uma quantidade menor, às vezes muito menor, como os óleos essenciais, que às vezes para tirar 10 ml são 3, 4 quilos de planta, da flor, prensado no vapor, para poder sair 10 ml de óleo. Então, isso é pureza, isso é muita pureza, isso tem um preço, tá? Mas imagina assim, que o óleo essencial mesmo, uma gota equivale a 30 xícaras do chá da mesma erva. Então é um poder de penetração, é uma concentração química muito forte, por isso tem que ter cuidado na hora da manipulação, tá? Então os óleos vegetais, eles todos são ricos em ômega 6, ômega 9, ômega 3, vitamina E, vitamina A. Então, cada óleo vegetal tem sua riqueza e você pode brincar com eles como base, como hidratantes puros, ou pode brincar com eles como bases para misturas dos óleos essenciais. Na verdade, eles têm que ser utilizados, os óleos essenciais só podem ser utilizados como uma base carreadora, que é o caso dos óleos vegetais e dos cremes neutros, gel neutro, você pode utilizar como óleo essencial, tá bom? A outra coisa,
aqui que eu já falei para vocês é o gel de aloe vera, que eu sou apaixonada. O gel de aloe vera, ele é anti-inflamatório, cicatrizante. Olha aí que maravilha para o pós-depilatório. Ele é cicatrizante, pois ele penetra nas 3 camadas da pele. Quem são as 3 camadas da pele? Epiderme, derme e hipoderme, né? Então, se ele chega até um nível desse, ele é poderoso para a regeneração da pele, né, gente? Ele também facilitando aí a cicatrização de queimaduras, queimaduras de sol e machucados. Olha, nós não sabemos que a pele passa por um processo inflamatório altíssimo após a epilação. E você lembra que uma das coisas que pode ocorrer no processo da epilação, quando você se distrai aí, é a questão das queimaduras por temperatura de cera. Então, se você tem um coringa aí no seu procedimento aí, um extrato de aloe vera ou um gel de aloe vera puro, você usa ele como uma pomada anti-queimadura. E ele trata, é maravilhoso, é refrescante, calmante. Gente, é o melhor, para mim, é um dos melhores pós-epilatórios, é o extrato de aloe vera. Uma outra coisa, um pozinho maravilhoso que eu gosto é o chamado Dolamita, né? Eu gosto do Dolamita, depois que eu também descobri ele para a substituição do talco tradicional. Eu uso ele antes, durante e depois da epilação, porque a dolamita, ela auxilia na alcalinidade da pele, ou seja, ela neutraliza e ela tira aquela acidez da pele. Ela tem um efeito analgésico, ela tem um efeito calmante, anti-inflamatório e tonificante, cicatrizante. É usada na função do talco para retirar a oleosidade e em pós-epilatório, tá? A dolamita, ela é da família, vamos dizer assim, ela vem da mesma linhagem das argilas, tá? Ela é uma pedra calcária, à base de cálcio, rica em cálcio e magnésio. E cálcio e magnésio, principalmente o magnésio, são um dos grandes regeneradores, são regeneradores da pele. Então, quando você fala da dolamita para usar como talco, quando você passa ele antes da epilação, ele só vai fazer, ele faz o efeito de talco. Porém, como ele é calmante, adstringente, ele tem um efeito analgésico, quando ele já vai trabalhando naquela pele no pré-epilatório. Ele vai trabalhando se a sua pele está desidratada, não. Se ela está inflamada, alguns pontos de foliculite, que não sejam tão inflamatórios, porque senão nem pode epilar, né? Mas digamos que você prepara a pele com a dolamita, porque quando ela tá ali, ela tem um efeito analgésica. Então, automaticamente, quando eu passar a cera, ela vai permear na pele e ela já vai fazer um efeito calmante. Então, olha que poderoso esse pó para você utilizar nas 3 etapas da epilação. E na última, eu utilizo ela, inclusive, para minha cliente para casa, tipo um pozinho, sabe? Passar pó para refrescar, é o que eu faço. Quando uma pele que não precisa, após o tratamento que eu faço, eu passo a dolamita e peço para minha cliente para casa com ela. Ela sempre sai daqui com uma dolamita, ou em pasta, ou em gel, ou pura, para poder ela e a dolamita me facilita também, porque diminui aí o atrito da calcinha, até a minha cliente chegar em casa e botar as roupas leves dela, tá bom? A outra coisa são as argilas, né? As argilas, de modo geral, elas são clareadoras, no caso da branca. Elas são desintoxicantes, cicatrizantes, calmantes, nutritivas. Então, todas as argilas, na maioria, elas são desintoxicantes, cicatrizantes, calmantes e nutritivas, tá? Ela tem várias funções. E a branca, em especial, ela tem a função clareadora, é a única que tem a função clareadora e ela tem a função de não reter de não absorver a água da pele, ou seja, ela não seca tanto quanto as outras. Que tem uma particularidade na hora de usar argila, porque se você usar argila numa pele muito seca e deixar ela secar, ela vai secar mais ainda essa pele, ela vai ressecar essa pele. Então, existem maneiras de você usar argila na função hidratante para que ela não resseque, ela leve os elementos necessários para nutrir a pele, tá certo? Então, de modo geral, ela é excelente para o tratamento pós. Tratamento pós. Argila antes, só se você fizer um pré-tratamento antes de epilar, sim, mas ela não é para utilizar no pós imediato, ok? Os óleos essenciais que eu mais recomendo, assim, que eu mais utilizo,
na epilação. Mais conhecido é o óleo essencial de lavanda, tá? Que ele tem um efeito calmante, anti-estresse, né? A pele sofre um estresse quando está epilando, né? Então, anti-estresse, ele é cicatrizante e também trata queimadura, gente. A lavanda, ela veio de um acidente de laboratório, ela foi descoberta num acidente um acidente de incêndio de laboratório, onde o químico que se acidentou estava estudando a lavanda e ele esbarrou na tigela de lavanda e automaticamente ele percebeu que a pele parou de arder e a cicatrização foi instantânea, a ardência e a rugosidade, e a cicatrização foi acelerada. Então, a lavanda, ela é sim um pós-queimadura também. O óleo de melaleuca, que ela é bactericida, é antiviral, tá? Olha que maravilha para a região íntima. Ela é fungicida, ele é cicatrizante, diminui o crescimento do pelo. E aí, para algumas depiladoras, isso pode ser uma má notícia, porque, eu vou usar melaleuca e ele vai diminuir o crescimento dos pelos da minha cliente. A minha cliente vai parar de vir? Não, gente, não é assim, não, porque se fosse assim, ninguém existia mais melaleuca na face da terra, né? Ela diminui o crescimento no tempo de crescimento, tá? Isso não é ruim, porque não quer dizer que a sua cliente não vai voltar, ela vai voltar, mas você também está favorecendo a ela a questão de. Vou dar um exemplo, por exemplo. Nós sabemos que para você epilar entre uma epilação e outra, você tem que dar no mínimo aí 20 dias de descanso para essa pele, tá? Se a sua cliente for uma cliente de com logo primeira vez, ou uma cliente de muita produção de pelo, né? Uma cliente que tem bastante pelo e ela tem uma reprodução de pelo muito rápida, às vezes, antes, nos 10º dia aí da depilação, 15 dias, ela já estava cheia. E isso, às vezes, eu digo a você, isso às vezes faz a cliente mais desistir da depilação do que persistir. Porque ela vê que o tempo é curto. Lógico que com o tempo isso vai aumentando, mas se você tem um produto ali que também favorece no tempo do crescimento do pelo, você traz benefício toda vez que você trouxer benefício para sua cliente, ela fideliza mais com você, tá certo? Então não se preocupa com isso não, porque a sua cliente não vai deixar de vir, mas ela vai notar que a sua epilação foi tão eficiente que o pelo demorou mais de nascer. Mas certamente uma vez por mês ela deve estar vindo, tá bom? E o óleo de copaíba, que ele é um antibiótico, um anti-inflamatório, um cicatrizante. Excelente aí para o pós imediato. Melaleuca e copaíba são fantásticos pós-imediato. Esses são os 3 coringas. Você pode ter um único deles ou ter os 3. E aí você brincar de acordo com o que você quer proporcionar à sua cliente, tá? Então, esses são alguns que eu normalmente uso e que eu gosto. Então, eu trouxe os principais que eu gosto, mas tem uma variedade aí que existe e que você pode estudar, pesquisar e acrescentar na sua epilação, tá bom? Os ativos naturais abrem várias possibilidades de cosmético e que por serem totalmente compatíveis com a pele, tratam mais profundamente e efetivo. Mas, mesmo sendo naturais, precisam ser manipulados com conhecimento. É o que eu digo. O óleo essencial, ele é tão puro, que se você exagerar na dose, ele intoxica, ok? Então, estuda um pouco, busca direitinho como é que aplica, qual é a porção correta, para que você não venha trazer problemas para a sua cliente. Inclusive, tem contraindicações de clientes para alguns óleos, tá certo? Então, aqui ficou a nossa aula de cosmética natural, de cosmética epilatória, tá? Uma base introdutória para que vocês aí abram a mente para o universo de cosmética que tem aí. E vocês é só buscarem estudar cada ativo direitinho. E por que eu incentivo que vocês estudem? Porque, gente, quando a gente busca o conhecimento, ele é muito mais libertador e abrangente na nossa mente do que quando você fica só pescando, na verdade, o conhecimento de outra pessoa. Por exemplo, eu gosto muito de trazer a abertura de mente, eu dou uma introdução, uma base, abro a sua mente e mando você caçar mais, sabe? Porque aí você vai ver como é gostoso você descobrir coisas, você desenvolver coisas através do seu conhecimento, do conhecimento que você galgou, que você buscou. Então, sejam incentivados a isso, a buscar conhecimento independente do que eu estou te dizendo, inclusive dentro do que eu te trouxe, você também buscar em cima disso mais conhecimento,
bom? Eu quero agradecer a vocês por estarem aqui. Espero que vocês tenham gostado. Assistam as outras aulas que estão aí disponíveis. E eu te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.